picolinato de cromo, lipo-6, sinefrina, garcinia cambogia, glutamina, espirulina, quitosana, 5-HTP, fazolamina. Bem, e a lista continua. É muito provável que você, no mínimo, já ouviu falar de pelo menos uma dessas substâncias. Esses são apenas alguns dos exemplos de suplementos que prometem promover emagrecimento, a redução da quantidade de gordura. Com essa promessa, fica fácil de imaginar a sua popularidade nos dias de hoje. Para se ter uma ideia, apenas em 2024, o mercado de suplementos emagrecedores movimentou mais de 20 bilhões de dólares, o que mostra que, de duas, uma, ou esses suplementos realmente cumprem com o que prometem, ou apenas a propaganda está sendo muito eficaz. E qual é a resposta correta para isso? Esses suplementos ajudam no emagrecimento ou não? É exatamente sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. E assim, antes de qualquer coisa, é importante deixar claro que quando se fala de uma substância que auxilia no emagrecimento, espera-se que ela atue promovendo ou a diminuição da ingestão de calorias, através, por exemplo, da inibição da fome, ou então do aumento do gasto calórico, através da termogênese, ou então pela diminuição da absorção de macronutrientes através da inibição da digestão destes. Isso tudo para que o déficit calórico seja alcançado. E será que existe pelo menos um suplemento que cumpre pelo menos uma dessas ações de maneira clinicamente relevante? Bem, a resposta é um grande não. Não existe suplemento algum que tenha efeito clinicamente relevante no emagrecimento. Mas então você pode levantar a seguinte questão: mas Eduardo, eu já vi vários profissionais recomendarem alguns desses suplementos, mostrando até mesmo estudos científicos que comprovam o que eles dizem. E é exatamente isso que, antes de resolver o problema, muito pelo contrário, ele o agrava. Você ficaria espantado com a quantidade de profissionais da área de saúde que não sabem avaliar a qualidade de um estudo e nem diferenciar um efeito estatisticamente significativo de um clinicamente relevante. E para sustentar o que eu disse, que nenhum suplemento é eficaz para o emagrecimento, eu tenho que explicar duas coisas. Em primeiro lugar, não é porque um estudo está publicado que ele seja de boa qualidade. E se um estudo é de baixa qualidade, não podemos confiar em seus resultados, muito menos generalizá-los. Quando analisamos os estudos sobre suplementos ditos emagrecedores, vemos erros grosseiros, como amostra muito pequena, falta de randomização e, em alguns também, até falta de cegamento ou até mesmo ausência de grupo controle. E isso não é tudo. Mesmo que os dados sejam confiáveis, talvez eles não podem ser generalizados para toda a população. Por exemplo, se o estudo foi realizado com jovens saudáveis, é difícil atribuir o mesmo efeito para pessoas com síndrome metabólica. Ou então, se o estudo foi realizado em camundongos, não se pode extrapolar seus dados a humanos. Por mais absurdo que isso pareça, é comum que profissionais divulguem resultados de estudos feitos em camundongos para recomendar um suplemento para emagrecer. E isso ainda sem levar em consideração que grande parte dos estudos que divulgam resultados positivos sobre determinado suplemento é patrocinado pelos próprios fabricantes, o que acrescenta um viés importantíssimo, exigindo ainda mais cautela na interpretação dos dados destes estudos. E além da validade interna e externa de um estudo, para saber o grau de confiabilidade dos resultados, nós devemos também avaliar a magnitude do efeito do tratamento proposto. Mesmo resultados estatisticamente significativos, isso é, com um P menor do que 0,05, talvez não sejam clinicamente relevantes. Por exemplo, supondo um estudo bem conduzido e com baixo risco de viés, o que, convenhamos, já é muito difícil em tratando-se de suplementos emagrecedores, e supondo ainda que o resultado mostre uma diferença de meio quilo entre os grupos participantes durante 3 meses e que esse resultado seja estatisticamente significativo, isso não quer dizer que ele seja clinicamente relevante. Ora, 500 gramas provavelmente não justifica o investimento no produto
considerando tanto o seu preço quanto os seus riscos. E é exatamente isso que vemos nos estudos a respeito dos suplementos emagrecedores. Os que são bem conduzidos e mostram resultados positivos, esses resultados não ultrapassam de 1 a 2 quilos em média, quando comparado com placebo. Então, para resumir, nós temos o seguinte: suplementos, por si só, não são capazes de promover emagrecimento de maneira clinicamente relevante, mas podem, em casos específicos, contribuir para um tratamento mais amplo, como adjuvantes. Como exemplo, nós temos o psyllium, a cafeína, até mesmo a whey. Podem ser úteis no tratamento do emagrecimento, mas não de forma isolada. A verdade é que o tratamento continua sendo o déficit calórico, a prática regular de exercício físico e um sono reparador. Isso com o auxílio de algum medicamento, quando necessário, e de suplementos de forma adjuvante. E se você chegou até aqui, me conta nos comentários se você já usou algum suplemento para emagrecer e como foi a sua experiência com esse suplemento. E claro, se você aprendeu algo com esse vídeo, não se esqueça de deixar aqui o seu like, porque isso muito me ajuda. Se você se interessa por esse tipo de assunto, eu recomendo que você conheça a plataforma Diet Evolution, onde eu forneço informações mais aprofundadas e detalhadas sobre saúde, dietas e emagrecimento. Nos vemos no próximo vídeo. Fique com Deus. Até lá.